Olá, a graça e a paz. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 4, verso 19 ao verso 26. Diz assim a palavra do nosso Deus: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Nós vamos pensar na seguinte grande ideia: será reconhecido como um adorador verdadeiro quem se render plenamente a Cristo. Na última mensagem, falamos do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Trabalhamos sobre 3 diálogos entre eles. Hoje nós vamos continuar trabalhando parte deste diálogo, que entendemos ser significativo, pois Jesus consegue adentrar na vida da mulher e nos deixa um ensino precioso sobre a verdadeira adoração. A pergunta que não quer calar é a seguinte: onde devemos adorar? Estamos vivendo um momento único na história das nossas vidas, nunca visto por nenhum de nós, pois estamos impedidos de adorarmos a Deus no prédio ou templo, como chamamos o edifício que denominamos de igreja. Por mais que saibamos que a igreja são os crentes em Jesus, as pedras vivas. Jesus começou a conversa com a mulher levantando a questão moral dela. Ele confrontou-a pedindo que ela fosse buscar seu marido, ao que ela respondeu: Não tenho marido. Jesus concordou: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que já tivestes 5 maridos, e esse que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Como que saindo pela tangente, tentando escapar de um assunto desagradável, ela muda para um assunto que era debatido por todos em Samaria. A questão de onde se deve adorar: no Monte Gerizim, onde eles estavam em Samaria, ou em Jerusalém, na Judéia. E ela acrescenta: nossos pais ou nossos antepassados adoraram neste monte. A história realmente diz que Abraão adorou neste monte, mais tarde Jacó também adorou neste monte. Jesus ele não entra em discussão com a mulher. Não era esse o seu objetivo. Jesus leva a conversa para um ponto mais relevante, quando assegura: Podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E aí ele completa: Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Para Deus não faz diferença o local para adoração, mas a disposição do coração. É o que estamos sendo forçados a fazer nesta pandemia: adorar onde podemos estar, na casa, no trabalho. E é interessante que Jesus ele destaca que estes que o Pai procura só serão adoradores verdadeiros se não prestarem um culto falso. Tudo que é falso não presta, é ilegal.
Ninguém gosta de ser chamado de falso. Eu, particularmente, não entendo como as pessoas se sujeitam ao que é falso. Infelizmente, no meio dos adoradores, temos muitos adoradores falsos, adoradores que não vivem em conformidade com a palavra de Deus. Deus procura verdadeiros adoradores. Não fique pensando em outras pessoas, pense em você, avalie a sua vida, analise a sua conduta e veja se de fato você é um adorador autêntico ou falso. Mas como podemos saber que somos realmente verdadeiros ou falsos adoradores? Meditaremos sobre 3 características do verdadeiro adorador. A primeira característica está no verso 22, é o conhecimento. Através do ensino deste texto, conseguimos ver alguns elementos que revelam se a nossa adoração é hipócrita ou real. O conhecimento de Deus é a base para a verdadeira adoração. O verso diz: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Os samaritanos criam da seguinte forma, que existia um único Deus, que Moisés fora um grande profeta, que Gerizim era o único local de adoração, que haverá um dia de julgamento onde eles seriam ou serão recompensados e que Moisés voltará. Eles tinham até algum tipo de instrução. Aceitavam Moisés como profeta, aceitavam os 5 livros do Antigo Testamento, mas não aceitavam nenhum outro ensino de nenhum outro profeta que surgiu depois de Moisés. Moisés, para eles, era o Messias esperado. Quando o escritor de Hebreus, lá em Hebreus 1:1, ele nos diz que Deus nos falou no passado, muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas, não era a realidade que os samaritanos conheciam. O conhecimento que tinham era limitado. Jesus então revela àquela mulher: vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Essas palavras de Jesus significavam: vocês não conhecem muito, conhecem o básico, vocês não conhecem e não sabem quem e como vocês devem adorar. Por que é tão importante o conhecimento de Deus quando adoramos? É importante para tudo, meus irmãos, para sabermos e reconhecermos o grande Deus que Ele é. Conhecermos os seus atributos nos faz confiar ainda mais nele. Adoração não é só cantar cânticos, é estudar a palavra de Deus, viver as disciplinas espirituais, é ser piedoso, é ser altruísta, é ser servo. Há tantas coisas que poderíamos falar sobre adoração, pois tem a ver com a vida governada e consagrada a Deus. Quando o crente não prioriza o momento da meditação em um culto, uma escola bíblica dominical, um pequeno grupo, um congresso, uma conferência, um treinamento, em detrimento das coisas desse mundo, ele vai continuar conhecendo menos o Deus que diz que ele adora. Jesus poderia dizer a essas pessoas, como Paulo disse aos atenienses: vocês adoram a um Deus desconhecido. Você realmente conhece a Deus? A adoração começa por conhecer a Deus. Contudo, conhecimento deste texto é mais do que aprender sobre. Conhecimento significa experimentar, é provar de Deus. Quando Jesus falou com aquela mulher, ele garantiu: mulher, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A adoração baseada no conhecimento de Deus é aquela na qual a pessoa já passou pela experiência de se tornar um filho de Deus. No primeiro capítulo de João, verso 11 ao 13, ele confirma que o crer em Jesus, o confiar nele e entregar a sua vida aos seus cuidados,
faz com que nos tornemos um filho de Deus. Somos declarados povo de Deus, selados pelo Espírito Santo de Deus, que passa a habitar em nós como garantia eterna. E todo esse processo é muito mais que conhecimento teórico. A adoração genuína começa com o conhecimento daquele a quem você confiou a sua vida. O soldado só bate continência quando se tem uma identificação de outro soldado, ou seja, só há reverência a outro soldado através do conhecimento prévio da sua condição de soldado. Portanto, para sermos adoradores verdadeiros, não basta cantarmos cânticos e hinos de louvor a Deus, ou irmos na igreja sem vivermos a plenitude do Evangelho, sem vivermos como Cristo viveu. Tudo isso pode não significar nada se essa adoração não estiver associada a um crescente conhecimento de quem você está adorando, para assim poder reverenciá-lo. A segunda característica do verdadeiro adorador está no verso 23, diz que ela é plena. A segunda característica do verdadeiro adorador é que ela não é somente falácia, mas envolve todo o ser, envolve transformação da vida, mudança de princípios, de valores, de viver mais as Escrituras Sagradas, de ser mais parecido com Jesus a cada dia. Jesus empregou outra palavra que não é proskineo em Mateus 15:8, onde ele cita o profeta Isaías. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A palavra aqui para honrar é timao, que significa reverenciar, venerar. Vejam bem, não é timão, é sem o tio. Timão é aquele time campeão invicto da Libertadores do Mundial de 2012. O povo que Isaías se refere cantava, orava, oferecia o sacrifício, mas o seu coração estava longe de Deus. A prática da adoração não estava restrita aos lábios, ela requeria que a pessoa se prostrasse perante a divindade, o honrasse, venerasse-o. Jesus estava dizendo para aquela mulher que em Samaria eles cantavam, ofertavam, podiam declarar amor a Deus, mas Jesus disse que esse povo tinha o coração longe dele. A adoração deles estavam restritas ao que pronunciavam os seus lábios. Quando Jesus disse que o coração do povo estava longe dele, ele queria afirmar que a vontade, a mente, as emoções deles estavam longe de si. Ou seja, o todo do ser estava longe da vontade de Deus. A adoração verdadeira implica em dobrar-se diante da vontade do Senhor. Significa que mesmo discordando de Deus, você fará o que Ele quer que você faça. Uma adoração verdadeira tem a ver com o seu coração, com a sua mente, com as suas emoções em harmonia com a vontade de Deus. Em Romanos 12, verso 1 e 2, é o tema anual da nossa campanha de missões, Paulo nos roga que oferecemos nossos corpos a Deus no sacrifício vivo e santo, e designa-o como o nosso culto racional. O culto, a adoração, o louvor e a piedade que podemos e devemos ter não é só aquela que temos quando vamos a uma igreja. Se você vai à igreja para prestar seu único culto da semana a Deus, essa não é uma adoração verdadeira, pois não é o local que é santo, mas você é quem deve ser santificado, separado para os propósitos de Deus. O Senhor Jesus deseja que estejamos dispostos a viver as nossas vidas em conformidade com a sua vontade. Às vezes ouvimos desafios em sermões fazendo a seguinte pergunta: quem está disposto a morrer por Cristo?
Mas a pergunta mais coerente seria: quem está disposto a viver por Cristo? Quem está disposto a se santificar, a ser separado para os propósitos de Deus, não só na igreja, nos cultos, no prédio, mas em todos os momentos da semana, em todo lugar. Não é somente em Gerizim ou em Jerusalém os lugares de adoração, mas onde quer que o servo de Deus esteja, consagre todo o seu corpo, mão, pé, nariz, ouvidos, olhos, separe-os para os propósitos de Deus. A proposta de Deus para nós é que sejamos abençoados através de fazermos aquilo que Ele quer que nós façamos. A adoração verdadeira não está restrita aos lábios ou a quando você está dentro da igreja. O problema maior na vida cristã é associarmos a santidade de vida apenas aos domingos ao templo físico. A adoração verdadeira deve alcançar integralmente o seu ser, a sua rotina diária. Deus requer seu corpo oferecido como sacrifício vivo. Você pode se perguntar: como posso oferecer meus olhos em sacrifício a Deus? As Escrituras afirmam: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Ou seja, nosso corpo será bom. Nossos olhos são o meio pelo qual a maior parte das informações entram em nosso coração. O que você faz com os seus olhos, o que você deixa entrar pelos seus olhos, contribui para o seu culto a Deus? Se não, então você está vendo e lendo o que não agrada a Deus. Jó disse lá no livro de Jó 31:1: fiz aliança com meus olhos, como pois vos fixaria eu numa donzela? Ele faz uma pergunta retórica que ele mesmo tinha a resposta. Se ele fez acordo com os seus olhos, como poderia fixar os olhos de forma impura numa donzela? A adoração verdadeira envolve estes acordos como Jó fez. Portanto, observe nas Escrituras como Deus quer que você entregue o seu corpo a Ele, sua vida em sacrifício a Ele, para prestar-lhe culto sincero. A terceira característica do verdadeiro adorador está no verso 24, é da rendição. Como já falamos, adoração significa prostrar, curvar. Esse ato comunica uma postura de rendição, de obediência, de submissão, de assumir que é um servo de Deus. Quando Paulo escreve sua segunda carta a Timóteo 3,12, ele diz: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O que o autor quer nos informar é que todos os que querem adorar o Senhor, de fato e de verdade, sofrerão perseguições. Quando você começa a adorar a Deus em espírito e em verdade, isso implica em obedecer a Deus, implica em uma série de condutas que, para as pessoas sem este compromisso, são inadequadas. Ou seja, você será perseguido. Vão discordar de você, vão te taxar de radical, de biblicista, de preconceituoso, de homofóbico e tantas outras coisas. O mundo estará tentando adaptá-lo a você, moldá-lo conforme os seus padrões. E quando Paulo nos diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, significa não tome para si ou não assuma a aparência deste mundo. A condição de quem se curva diante do Senhor é a de quem assume a posição de servo dele. Um ídolo é sempre feito conforme a pessoa imagina no seu coração. Creio que é isso que acontece dentro da igreja hoje em dia, quando alguém molda Deus às suas expectativas. Ela cria um Deus e espera que ele faça o que ela deseja. E quando Deus não o faz, quando Deus não atende o seu pedido,
a sua determinação, então esse Deus não serve mais para ela. O verdadeiro adorador não é aquele que acha que tem poder de manipular a Deus, mas é aquele que se curva diante da vontade desse Deus. No início eu disse que a grande ideia era a seguinte: será reconhecido como um adorador verdadeiro quem se render plenamente a Cristo. O ato de ser reconhecido, ser visto, identificado como um verdadeiro adorador vai depender do relacionamento íntimo que você assumirá como servo do Deus Altíssimo diante dos homens. Jesus busca verdadeiros adoradores. Ele quer adoradores autênticos. Ele não está preocupado com a forma. Deus busca um adorador verdadeiro cuja mente, coração, vontade e todo o corpo são dedicados a eles. Não apenas aos domingos, mas nos 7 dias da semana. Se você vai fazer um negócio ou está envolvido em uma atividade que não dá para conciliar com o seu plano de servir a Deus, abra mão dela. Fuja da aparência do mal. Eu quero encerrar esta meditação citando o texto de Apocalipse 5:12, onde Deus nos dá uma perspectiva da adoração no céu. Diz lá: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Observe o que ele é digno de receber. Ele é digno de receber o seu tudo. É o seu tudo que ele quer. Sua vida toda em todo o tempo, para todo o sempre. Começando nesse exato momento. Então comece a ser um adorador verdadeiro aqui neste mundo, nesta noite, para que alcance o céu e o adore eternamente. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.